Resolvi fazer esse podcast e hoje, nesse primeiro vídeo dessa playlist de podcast, eu vou realmente iniciar aqui uma conversa muito legal com você, que é meu seguidor aqui do canal. Você já sabe que eu sou Beth Dantas, que eu sou terapeuta, que eu ajudo pessoas, já tem vários vídeos, várias playlists falando sobre isso aqui. Mas o que você não sabe é como eu enxergo a espiritualidade. Eu sou uma pessoa que desde criança tive muita curiosidade em relação à espiritualidade. Eu sempre fui aquela pessoa muito questionadora. Eu lembro que eu sempre fazia perguntas para minha avó. Perguntas do tipo: por que isso é pecado? Por que não pode? O que vai acontecer? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Onde está Deus? Essas perguntas, eu acho que eu deixava minha avó atordoada naquela época. E também, lógico, perguntava muito para minha mãe sobre tudo isso. Eu fui crescendo, estudando e fui me tornando aquela criança com muitos medos. Medo do pecado, medo de castigo, medo de várias coisas. Assim como eu acredito que a maioria das pessoas. Porém, eu ficava com muita dúvida sem saber o porquê que isso era pecado e por que eu deveria ter medo. E ao longo da minha jornada de jovem e adolescente, eu comecei a ler muito. Apesar de ter nascido numa roça, de não ter acesso às melhores escolas, de não ter acesso a livrarias, bibliotecas, mas sempre que eu podia ter nas minhas mãos um livro, eu geralmente devorava esse livro. Até que, uma dada hora, eu comecei a encontrar possibilidades de estudar muito sobre a espiritualidade. E isso sempre foi um assunto que me fascinava muito, muito, muito mesmo. Mas sempre interligado à parte de religiões. Até que a gente vai crescendo e vai questionando e vai encontrando novos caminhos e você vai se desligando daquilo que a gente acreditava ser grandes verdades. Me tornei adulta e fui mergulhando mais e mais. Passei por vários tipos de aprendizagem em religiões, conheci várias, não tenho preconceito com as religiões, não acho que tem uma certa nem uma errada, cada um está no seu momento, na hora certa, e sempre busquei entender o que se passa ali. Até que me encontrei um pouco estudando Allan Kardec. Participei de alguns movimentos espíritas, achei interessante, mas depois percebi que também tinha muito a ver com as crenças religiosas em si, que na verdade não é nem isso que o Allan Kardec pregou para a gente, né? Dentro da filosofia espírita não se fala muito que isso é religião. Allan Kardec não deixou a doutrina espírita como religião, deixou mais como filosofia, uma forma de estudar, né? E eu acredito que, na verdade, depois do hermetismo, lá daquela época do Hermes Trismegisto e tudo mais, para quem já estudou isso, vem a doutrina espírita, né? A codificação de Kardec, para dar mais um embasamento a esses estudos tão antigos lá de trás sobre a espiritualidade. Depois a gente vai seguindo as escadas e aí eu encontrei a física quântica, a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e aí fui seguindo, encontrei o filme Quem Somos Nós, e aí a gente vai seguindo ao longo de uma jornada de experiência, aprendizagem, até chegar hoje aí na biologia da crença do Bruce Lipton, até encontrar todo esse arsenal de informações do Dr. Joe Dispenza, os conhecimentos do Joe Vitale,
todas as informações maravilhosas do Dr. Len, que deixou aí pra gente também, do Ho'oponopono, e tantas outras pessoas, a Louise Hay e tudo mais. São alguns que as pessoas consideram tipo misticismo, né? Era considerado isso, que hoje está sendo visto pelo mundo aí da neurociência como ciência, e isso é muito bom, está se unindo as coisas. Então a gente chega a um ponto em que não dá mais para viver sem falar da espiritualidade. Não dá mais para fingir que espiritualidade é crença, religião e etc. Espiritualidade é parte de tudo. A nossa espiritualidade, o nosso ser espiritual, que é energia, que é tudo que há em nós, é quem fica, é quem permanece, é quem prossegue. E a nossa matéria, que é a base que nós precisamos para experienciar essa vivência, esse momento aqui, na verdade, por muito tempo, foi considerado a parte mais importante ou única, como se não existisse esse lado espiritual propriamente dito, como a gente enxerga hoje, e que até mesmo os mais céticos e os mais materialistas possíveis acabam se rendendo uma hora ou outra. E diante disso, eu quero dizer que esse espaço aqui é para falarmos realmente de espiritualidade. Esse primeiro momento aqui que eu falei sobre toda essa minha base é para te dar um norte, para te dizer que desde criança, a pessoa que já vem com essa ideia de desperto, ela vem trazendo questionamentos. E se você é assim como eu, a pessoa que busca entender mais e mais o porquê das coisas, o porquê que é desse jeito, o porquê de onde você veio, para onde você vai e várias outras questões, significa que você é uma pessoa que também está no caminho de despertar. Despertar de quê? Despertar de crenças, despertar dessa caixa que todo mundo colocou, que a sociedade, o mundo nos colocou dentro para a gente acreditar que as coisas dessa forma, de não poder isso, não poder aquilo, e a gente vai saindo dessas prisões, dessas caixas, dessas crenças, dessas amarras. Então, a partir desse momento, eu te convido a vir comigo nesse mergulho aqui sobre espiritualidade, sobre a minha experiência dentro da espiritualidade, e eu vou trazendo para você mais e mais conhecimento sobre isso e a minha vivência, inclusive com toda a aprendizagem da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Se você quer continuar comigo aqui, quer que eu continue mergulhando nesse assunto, deixe abaixo aqui um comentário para mim, falando se isso é importante para você, se você gosta desse conteúdo, e faça perguntas. Eu gosto muito de saber o que está passando aí na sua cabeça para que juntos a gente possa melhorar cada vez mais. Então, era isso que eu tinha para hoje. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.